Provavelmente você já teve aquele pensamento de que se tivesse o conhecimento que tem hoje, há 10, 20 anos atrás, algumas coisas você faria diferente. Então aqui hoje a gente vai fazer mais ou menos esse exercício. Se você pudesse escrever uma carta para o seu eu do passado, o que você faria diferente? E aqui, como a gente está vivendo em um mundo onde o passado interfere no futuro e o futuro interfere no passado, isso vai ser muito interessante, então fique até o final desse vídeo. Bom, acho que a primeira dica que eu daria para mim aqui acho que não vale a gente falar o número da Mega Sena, ou que nem eu coloquei aqui no roteiro, de falar sobre, nossa, eu teria investido em Bitcoin, porque são coisas que não dá muito bem pra gente adivinhar. Mas o lance de finanças, eu teria me dado essa dica no passado. Tanto que hoje, quando eu conheço uma pessoa que tem ali seus 15, 16, 17 anos, que seja, eu já falo, ó, já começa a ir para o mundo dos investimentos. Então, guarde ali, nem que seja 50, 100 reais por mês, porque imagine, hoje eu tô com 31 anos. Então, se eu faço isso ao longo de 10, 20 anos, o quanto de dinheiro eu teria hoje? Né? Então, aqui eu não vou abranger esse tema, né, falar aqui do mundo financeiro, mais para frente a gente vai fazer vídeos aqui, trazer no canal sobre esse tema específico, mas a questão é juntar dinheiro, guardar um dinheirinho ali, para que você utilize isso no futuro é muito importante. Então é uma das dicas que eu daria para mim no passado. Invista em Bitcoin. Porque eu acho que isso vai ser muito importante para o seu futuro. Hoje você pode ter assim de instabilidade para tomar suas decisões estar muito bem financeiramente. Então esse é um conselho que eu daria para o meu eu do passado. Comece a investir o mais rápido possível. Guarde aquele dinheirinho que vai fazer toda a diferença para o futuro. Um outro ponto que eu acho que eu voltaria para falar para mim do passado é investir um pouco mais na arte. Por que eu digo isso? Porque quando eu era pequeno, eu tinha muito esse costume de desenhar. Eu gostava muito de desenhar. E é um hábito que foi se perdendo ao longo do tempo. Justamente porque a gente não tem tempo, né? Você acaba trabalhando, indo fazendo outras coisas que vai dando mais dinheiro ali. Então, é um hábito que eu sinto muita falta. Eu teve um tempo atrás que eu fiz também um curso de teatro. E eu achei muito interessante. Eu provavelmente, se eu tivesse feito esse curso muito mais cedo, não sei se teria coragem de atuar para um grande público, né? Mas eu teria feito algo relacionado à dublagem, eu teria ido mais para uma carreira do tipo artística, né? Hoje eu mexo mais com a área de programação, crio dashboards, alguma coisa, mas eu teria ido muito mais para esse lado da arte se eu tivesse investido mais o meu tempo nesse tipo de coisa. Uma outra dica que eu daria também para o meu eu do futuro é fazer a faculdade ou estudar mais sobre filosofia. Como vocês sabem, esse canal aqui é focado para a gente falar um pouco sobre filosofia, para eu mostrar como que está a minha trajetória no meu bacharelado em filosofia, mas é algo que eu venho namorando faz muito tempo. Acho que é um chamado, assim, porque como que começa toda essa história? O que eu acho mais interessante é porque eu nunca fui uma pessoa de ler, inclusive é outra dica que eu daria pro meu eu do passado, né, ler mais, mas eu sempre encontrei poucas pessoas que eu posso ter esses debates mais filosóficos e ficar refletindo sobre vários temas sobre a vida, e em algum momento eu me deparava ali, sei lá, com o pensamento de Platão, de Sócrates, enfim, com grandes filósofos no passado, que eles estão tendo a mesma ideia que eu estou tendo agora, mesmo sem eu nunca ter ouvido falar sobre essas ideias, ou seja, fui eu que criei muita coisa, eles só estão copiando lá do passado, então não vou explicar como isso funciona, mas eu acho que é muito interessante, porque você fala, putz, nossa, o cara já pensou nisso que eu tô pensando há não sei quanto tempo lá antes de Cristo, então isso é uma coisa que me fascinou bastante. Então eu também fui sempre uma pessoa que tá trocando ali, putz, qual faculdade eu devo fazer, e eu sempre fui deixando a vida passar e deixando um pouco a filosofia de lado, mas agora eu tô aqui, né, tanto produzindo conteúdo sobre isso, mas eu teria falado para mim mesmo, comece mais cedo a falar, a discutir ou até mesmo trabalhar com coisas relacionadas a esse tema. Uma outra dica que eu daria para mim, para o meu eu do passado, é tome muito cuidado com as pessoas com que você anda e que você convive. Eu acho que pode estar até um pouco saturado de você ouvir esse tipo de frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive ou algo nesse sentido. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso te dá coragem para você arriscar mais. Eu ouvi um ditado, se assim eu posso dizer, há um tempo atrás, que me marcou até hoje, que é: um bolo, ele nunca cresce muito mais do que a forma. O que isso quer dizer? Se você está em um ambiente onde todo mundo fala que você não vai conseguir, ou que reclama demais, e isso eu estou falando tanto de colegas, amigos, seja num convívio do trabalho, ou seja até mesmo dentro de casa, você acaba se limitando, né? Você não tem aquela garra de, putz, eu vou arriscar mais, eu vou empreender, eu vou fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu realmente acredito. Meio que você é poldado
a se encaixar com aquelas pessoas que pensam daquela forma. Então, hoje eu tenho muito mais consciência para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, e você consegue meio que separar esse joio do trigo. Então, se eu pudesse, essa é a dica que eu daria para o meu eu do passado. Busque pessoas que têm interesses parecidos com o seu, ou até mais ambiciosos, vá mais em palestras, enfim, faça atividades onde você está sempre se forçando a fazer uma coisa diferente, porque eu acho que isso a longo prazo você vai estar em outro patamar. Muitas pessoas que me conhecem sabem que eu falo muito em questão de estilo de vida, né? Como eu gostaria de viver a minha vida? Qual que é o estilo, qual que é a rotina ideal? Digamos assim, sei lá, acordar de manhã, tomar um café, ler um livro, fazer uma corrida, uma atividade física, e aí você ter o seu tempo, né? Hoje a gente trabalha aí para o mundo corporativo CLT, então acaba ficando sem tempo para bastante coisa. Então, qual é o mundo ideal? Como que você faz para ter esse mundo ideal que você gostaria de viver na sua vida, sua rotina ideal? Se eu tivesse muito mais claro isso lá atrás, talvez eu tivesse já começado a construir um futuro em que eu gostaria de fazer esse tipo de coisa e chegar nesse nível. Eu acho que, como eu falei lá no início desse vídeo, o passado ele vai interferir no presente, assim como o presente ou o futuro vai interferir no passado. E por que eu falo isso? Porque se eu estou aqui hoje falando isso com 31 anos, não quer dizer que só porque eu tenho todo esse conhecimento hoje e eu não posso voltar para o passado e fazer tudo isso, que eu não posso fazer daqui para frente. Bom, eu não sei se isso é um problema geracional, mas normalmente eu vejo pessoas de 40, 50 anos que têm aquele pensamento: se eu não mudei até aqui, eu não mudo mais. Então acho que a gente está sempre em constante mudança. Se eu consigo, né, essa carta que a gente está se propondo a escrever para o nosso eu do passado, nada impede da gente começar a praticar esse tipo de coisa daqui para frente. Então essa é a dica que eu quero deixar para vocês. E também deixe aqui nos comentários, né, o que você escreveria para o seu eu do passado, que você faria diferente, ou na verdade agora, o que você faria diferente, mas tem alguma coisa te impedindo de fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.